mesmo grupo. Posso gravar, Olga? Peço Claro, desculpa, claro que eu sim, devia-lhe ter claro que sim. pedido isto primeiro, mas pronto, isto é Claro, só mesmo para ficar aqui no registro do computador e para pôr na Moodle em acesso restrito aos alunos, está bem? claro que sim, não tem problema nenhum. Pronto, desde que entrei no mercado de trabalho, trabalho para o Grupo Monte. A minha experiência profissional começou como estagiária no Grupo Monte em Portugal, na área da tesouraria. Passado 8 meses de ingressar lá no Grupo Monte em Portugal, fui convidada para enverdar num projeto na área internacional, mais propriamente em Angola. Ou seja, em abril de 2010 eu rumo ao mercado africano e começo a trabalhar em Luanda, onde cresci, amadureci profissionalmente, pessoalmente, e isso trouxe-me muitas coisas positivas. Neste momento, o meu cargo no grupo é a direção financeira, quer do grupo em Portugal, quer em Angola, e também sou responsável pelo mercado em Angola, em algumas empresas, ou seja, tenho a parte da direção geral de algumas áreas de negócio do Grupo Monte. Pronto, o que eu tinha combinado aqui com o Dr. Pedro é fazer uma breve apresentação do grupo para ficarem a conhecer, porque acho que é interessante e acho que acho que consigo partilhar, eu sou sincera, sou novata aqui no Zoom, normalmente, e agora compartilhar a tela, e eu acho que é esta. E agora digam-me se estão a ver. Desculpem lá. Estamos a ver, sim senhor. Ponha só na visualização, só eu não se importar aí na... Ele vê-se, mas tem aí um botãozinho ao canto inferior direito, tem aí um botãozinho tipo tela, que permite visualizar, usar todo o ecrã para passar o seu slide. Eu peço desculpa que isto não está... Eu também sou... Canto inferior direito. Assim, no canto inferior O direito, há de ter meu aí não um... está... deixa-me ver. É no Zoom? É no PowerPoint. Não, no PowerPoint o meu não está a dar. Eu tenho aqui... Mas não se preocupe, ele vê-se. Só que neste momento tem o ecrã só a mostrar uma parte do slide. Não estamos a conseguir visualizar. Agora sim, agora estamos a ver o slide todo. Se quiser pôr isso a correr assim, não há problema. Se puser na vista de slide, aí no PowerPoint. Deixamos de ouvir, Olga. Pronto, acho que agora já dá. Agora sim, agora estamos a ouvi-lo. Okay. Pronto. O Grupo Monte nasce em 1980 por dois irmãos, o Sr. Olívio e o Sr. Manuel Monte. Esta empresa foi fundada e os alicerces dela eram sempre na área da construção. Só em 1993 é que apareceu o ramo da hotelaria no grupo e depois em 1995 o ambiente. E em 96 começou a prospecção para a área da internacionalização. Em Angola nós entramos em 2002, ou seja, que na altura era o grupo Monte Adriano, e em 2012 esse grupo foi vendido e o grupo ficou com algumas áreas de negócio, quer em Portugal, quer em Angola, que tinha desenvolvido. Em 2009 nós entramos no Brasil, e no Brasil a empresa que foi criada em 2009, em 2012 ficou connosco, quando houve esta alteração, esta venda, ou seja, da área da construção ao Fundo Vales. Em 2013 é criada a primeira empresa em Angola na esfera do Grupo Monte, ou seja, nós ficamos com os negócios que já existiam, não é? Da altura do Grupo Monte Adriano, e em 2013 nasce uma das primeiras empresas do grupo
fora dessa esfera, na área dos Facility Service e dos Facility Maintenance, que é a empresa que dá, ou seja, as áreas de negócio na área dos serviços gerais estão onde eu estou também, neste caso incluída, e onde eu sou diretora-geral. Em 2017 é criada uma empresa no Dubai, que é a Mocha, para a área do trading, ou seja, para nós comprarmos, ou seja, peças no nosso ramo automóvel e para podermos, ou seja, ter uma margem de lucro maior aqui em Angola. Em 2018 nasce a Montrack Service em Portugal, porque nós sempre tivemos o ramo automóvel em Angola, mas em Portugal não, e então levamos parte do nosso conhecimento para Portugal e abrimos a Montrack Service em Portugal, na área mais dos pesados, não dos ligeiros, mas efetivamente abrimos uma área agora de negócio equivalente à que nós temos aqui em Angola. Em 2019 também nasce a nossa nova empresa Zigurate, no Brasil, que basicamente absorve a empresa Fundasol, e neste momento é a nossa empresa, é a empresa que nós temos no Brasil. Mais recentemente foi criada a TudoTop, mas é algo semelhante à Servícia, ou seja, é a empresa que foi criada para a área dos serviços gerais de gestão do grupo lá no Brasil. Esta é a nossa comissão executiva, o Dr. Tiago Patrício é o nosso presidente da comissão executiva, a doutora Filipa é uma das filhas do Sr. Alípio Monte, dono da empresa, e a engenheira Joana Monte também, uma na área dos recursos humanos e marketing, a outra na área do ramo da hotelaria e turismo. A engenheira Patrícia Castro Gonçalves, ela está também, quer em Portugal, quer em Angola, com responsabilidade da área do ambiente. O meu colega Francisco Gomes, ele está no mercado do Brasil, mas ele já esteve cá em Angola, ou seja, foi com quem eu vim para Angola, foi ele que me trouxe, e muito do que sei hoje devo-lhe a ele, efetivamente. Foi o meu, como se diz, foi o meu mentor. O engenheiro Lobato está responsável para a área da construção de Portugal. Nós, mais recentemente, ou seja, o ano passado, contratámos mais um diretor-geral cá para Angola, para a área da produção, também para desenvolver a área da construção. E pronto, e eu que estou aqui a falar convosco, que sou responsável pela área financeira do grupo e algumas empresas, ou seja, na parte do apoio na direção-geral das empresas aqui em Angola. Depois, só queria também mostrar-vos aqui a relação, ou seja, as nossas áreas de negócio do grupo são basicamente a construção, o ambiente, os facility service e o ramo imobiliário, veículos e equipamentos e turismo e hotelaria. Ou seja, queria aqui dizer-vos que nós, na área da construção, temos duas empresas, ou melhor, três, só que duas delas têm o mesmo nome, que é a Montimonte Portugal e a Montimonte Angola, e temos a Zigurate no Brasil, ou seja, uma na área de águas e saneamento, que é a Zigurate, e a outra nas áreas das infraestruturas, que é as Montimonte, neste caso. Depois temos a área, lá está, a geotecnia também foi absorvida pela Zigurate, e só estamos no Brasil com a parte da geotecnia. Na área do ambiente, nós temos a gestão global de resíduos, a consultadoria ambiental, a reciclagem de resíduos orgânicos e a recolha de resíduos sólidos urbanos. A recolha de resíduos sólidos urbanos, temos a empresa Resurba Ambiente em Angola, que também faz a área da consultadoria ambiental, que foi uma área de negócio que há coisa de 5, 6 anos em Angola desenvolveu-se muito e hoje está-se a tornar quase indispensável qualquer atividade comercial que seja licenciada pelo Ministério do Ambiente, quer a nível de licenciamentos ambientais, licenciamentos industriais, e para isso precisam de estudos de impacto ambiental, planos de gestão de resíduos, ou seja, uma série de legislação que entrou e que obriga a que as empresas tenham todas as formalidades para conseguir abrir. Em Portugal temos a Gintegral, que é a nossa empresa que tem a parte da gestão global de resíduos e tem a parte também da compostagem. Depois temos a parte dos veículos e de equipamentos, que é as nossas empresas, a Montecar Service cá em Angola, que é a maior empresa do grupo, que está sediada aqui no AMBO, e por isso é que eu estou aqui no AMBO esta semana. E em Portugal temos a Montrack Service, que tem a parte da manutenção dos equipamentos pesados.
A Montecar Service, ao longo dos anos, ou seja, ela abriu portas em Angola em 2009, efetivamente, ou seja, onde nós temos hoje as nossas instalações foi em 2009, embora ela tenha iniciado em 2007 com o nome Brita e Bloco, mas em 2009 fizemos a reestruturação e mudamos a sociedade para Montecar Service. E a Montecar Service tem várias áreas de negócio. A Montecar Service tem explora um posto de abastecimento de combustível, tem a parte da venda de gás, temos uma unidade industrial de recaustagem de pneus, que é a segunda aqui em Angola, e temos a parte da manutenção dos veículos, venda de peças ao balcão e venda de viaturas. Ou seja, por isso é que é a nossa maior empresa aqui em Angola. Na parte dos Facility Service imobiliário, nós temos aqui a Servicia e a Imaca. A Imaca é apenas um edifício que nós construímos e que ainda estamos aqui a vender, ou seja, imóveis, ou neste caso apartamentos, ainda temos alguns apartamentos por vender, mas basicamente a empresa foi uma sociedade em que o nosso sócio entrou com o terreno e nós entramos com a parte da construção, e está muito bem localizado, que está a 5 minutos do aeroporto aqui de Luanda. E a parte da Servicia, que é a Facility Service, ou seja, a Servicia foi constituída exatamente porque tínhamos um edifício de São Paulo, que é a Imaca, e que precisava de ter uma gestão do condomínio, ou seja, a ideia surge por causa da necessidade de manter, ou seja, o bem-estar e a parte e cuidar, não é, do imóvel, coisa que aqui em Angola, e mais à frente vou ter o prazer de vos partilhar algumas situações, que é mesmo importante, e então surgiu a criação da Servicia. Como é óbvio, depois fomos alargando e agora fazemos manutenção de ar-condicionados, manutenção de geradores, pequenas obras de intervenção, pinturas, jardinagem, limpeza, uma série de coisas que fazemos. Na parte do turismo e da hotelaria, o Grupo Monte tem 2 hotéis, ou seja, um em Ponte Lima que se chama In Lima e outro em Vila Nova de Cerveira que se chama Boega Hotel. Também tem uma participação nas redes Axis, que estão todos na parte norte, ou seja, na Póvoa do Varzim, no Porto, em Viana, em Ponte Lima, em Alfira, em Braga. Temos aí uma participação de cerca de 30% nesta rede de hotéis. Temos também uma empresa chamada Incentivo, que é o cartódromo de Viana do Castelo, mas que está, ou seja, alugado, ou seja, que está a ser explorado por outra empresa. Posto isto, temos também uma fundação, e a fundação foi criada por um objetivo familiar, porque o Sr. Manuel Monte, um dos sócios da empresa, não tem descendentes, não tem herdeiros, e então foi criada a Fundação Monte, onde nós ajudamos, ou seja, instituições de caridade, de lares de crianças, um pouco de tudo. Pronto, resumindo, esta é a apresentação do grupo em si. Deixem-me ver. Pois ele não tem descendentes, porque herdeiro estará sempre. Sim, mas não tem descendentes. Pois é. Eu agora queria... Eu não sei se já deixei de partilhar. Não, ainda estamos a ver o slide das áreas de E agora? Agora estamos a ver a senhora oradora. A mim. Exatamente. Pronto. Assim, resumindo, pronto, quis explicar um bocadinho do grupo que eu faço parte com muito carinho e onde eu cresci profissionalmente e pessoalmente. O meu percurso para vir parar a Angola, acho que é um bocadinho isto. Boa. Eu tenho aqui já uma bateria de questões, mas acho que é melhor começar por aí. Ora bem, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter uma experiência na área internacional. Quando me foi colocada pelo grupo, quando me foi apresentada esta possibilidade de eu ir para Angola, ou seja, que era um país de língua portuguesa, ou seja, onde eu não iria ter tantas dificuldades, e que podia trabalhar na minha área, ou seja, na área financeira, que era a área em que eu me licenciei e era a área que eu gostava de trabalhar, eu sou sincera, eu não pensei 2 vezes. Posso dizer-vos e posso partilhar convosco que cheguei a casa e só disse aos meus pais... pai, mãe, pai. eu vou para Angola. Aceitei uma oportunidade profissional
de ir trabalhar para Angola. A minha mãe quase que me batia, o meu pai disse-me quando é que vais? Ou seja, são duas perspectivas completamente diferentes. O meu pai entusiasmado, a minha mãe já muito cautelosa, muito preocupada, muito Ah, tudo. é filha única, Olga. Não, não sou, não sou. Ah, Mas pronto. eu posso explicar aqui o porquê. A minha irmã tinha Então, saído para Santiago do Cacém em agosto de 2009. Ou seja, sim. a minha mãe, no espaço de 6, 7 meses, perde as duas filhas, entre aspas, não é? Pois. Sim, Ou saem de seja, casa. saímos as duas de casa e isso para ela foi foi complicado, foi muito complicado. Uhum. E como era eu aceitei o projeto em finais de fevereiro de 2010 e a 12 de abril de 2010 eu estava a aterrar em terras angolanas. Não lhe assustou a ideia de ir para Angola? Foi mais ou menos em que altura? Foi em 2010 que eu vim para Angola. 2010, ok. Pronto. Assustou-me. E o que eu ouvi então, posso-vos dizer que o cenário foi muito complicado. Ou seja, as Uhum. pessoas diziam-me assim: Olga, tu vais morar numa casa que tem 8 ou 9 grades, vais encontrar buracos na rua, tens de ter muito cuidado, não podes andar de brincos, não podes andar de pulseiras, não podes andar de malas, não podes andar com isto, não podes andar com ele, não podes andar a pé na rua. Ou seja, tudo aquilo, ou seja, assim muito Uhum. rapidamente, toda a gente a contar as emoções e tudo, e não podes fazer. E quando eu cheguei a Angola, posso dizer que a sensação foi completamente diferente. Uhum. Ou seja, sim, é verdade, temos que ter preocupações, mas não na proporção que me contaram. Acho que Uhum. realmente quiseram instalar o receio para eu ter cuidados, Claro. mas depois o dia a dia é diferente, não é tão dramático. Eu posso-vos dizer que eu ia a pé para casa com a minha mochila do portátil às costas. Se fosse hoje, não iria, posso-vos dizer. Por isso estamos a Mas, falar de realidades. mas porque, entretanto, amadureceu e tem melhor percepção da realidade exa- angolana ou porque a própria realidade alterou-se substancialmente para pior desde então? Não, é por causa da primeira, é isso, é porque amadureci e Uhum. hoje tenho mais noção do que poderia ter acontecido, se calhar Uhum. do que na altura com a inocência. Às vezes a inocência é boa, Uhum. posso-vos dizer. Nem tudo é mau na inocência, porque Uhum. efetivamente faz-nos andar mais leves. Com a percepção e com o Uhum. amadurecimento, a gente é mais cauteloso, e isso às Uhum. vezes também nos inibe um pouco. Mas efetivamente foi assim um choque grande, ou seja, há coisas que melhoraram drasticamente desde então, Uhum. atenção. Eu cheguei, eu partilhei isto na brincadeira, mas a verdade é isto, eu Uhum. tomei banho de garrafa d'água, já cheguei a tomar banho de garrafa d'água. Já tive sem eletricidade, Uhum. já tive sem. Pronto, isso são coisas que em 2010 ainda Uhum. era frequente. Hoje o nível em Angola é completamente diferente, ou seja, Uhum. até as casas para onde as pessoas vão morar são completamente diferentes às que eram na altura. Eu fui Uhum. morar para um prédio que era do tempo, ou seja, aquele prédio devia ter uns 30, 40 anos, para Uhum. vocês imaginarem, onde eu fui quando cheguei a Angola. Ou seja, o prédio já estava inclinado, posso-vos dizer, temos fotografias Era a disso. Torre de Pisa. Tinha umas fissuras bastante grandes, de vez em quando no meu teto chovia algumas coisas que eu não sei muito bem o que era. Hoje não, hoje quase toda a gente que vem para Uhum. Angola vem para apartamentos que foram recentemente construídos e têm em muito boas condições. Atenção, e eu estou a falar disto em 2010 quando cá cheguei. Eu em dezembro de 2012 mudo para o edifício São Paulo, que é do grupo, que é o que faz parte da IMACA, e é um apartamento equiparado ao Portugal. Posso-vos dizer que é um Uhum. apartamento até maior do que a maioria dos de Portugal. Tem Uhum. 204 metros quadrados, tem uma varanda que deve ter uns 50 metros quadrados, ou seja, são realidades que são completamente diferentes. Deixa-me E só, hoje, sim, deixa-me sim, só sim, sim, diga. interrompê-la por aqui para um apontamento histórico. Em 2010 ainda se sentia o clima de forte tensão entre o MPLA e a UNITA. Não me recordo quando é que se deu a eliminação do Jonas Savimbi, mas como estava aqui a falar do UAM, recordo-me que à data o UAM era palco
Ainda Ainda é, até ainda hoje. é. Fortes Sim. disputas entre os simpatizantes ou partidários da UNITA e o MPLA. Pronto, o que eu sobre política e Mas não vamos entrar por esse registro, sim, mas não, porque mas pronto. eu posso dizer o que eu Sim. acho e qual é o meu feeling. Eu quando cá cheguei, salvo erro, eu posso estar equivocada, mas acho que não, foi em 2012 que foram as eleições. Ou seja, Uhum, eu já passei cá em Angola 3. uhum, As primeiras foram em 2012. Em 2012, o grupo, por exemplo, na altura, emitiu o comunicado a todos os colaboradores para não uhum, saírem de casa nos 3 dias referentes às eleições. Um dia antes, o dia das eleições e o dia posterior às eleições. uhum, Isto para quê? Para evitar qualquer tipo de envolvimento em conflitos ou uhum. sermos apanhados em qualquer Sim, sim. manifestação ou etc. Mas a verdade é que nós em 2012 estávamos fartos de estar em casa e então saímos, como é óbvio. Tipo, chega a um ponto que uma pessoa já não consegue estar em casa. E, e não se passava nada, rigorosamente nada. Ou seja, nós fomos, olha, fomos a uma feirinha de artesanato, fomos passear na Marginal de Luanda. Pronto, claro que Uhum, tudo com, não é? Também conseguíamos identificar se havia ali problemas ou não, mas efetivamente claro. não aconteceu nada. E o que eu sinto é que cada vez mais existe efetivamente a parte conflituosa entre o MPLA e a UNITA e vai existir toda a vida. Acho que isso nunca vai deixar de Uhum, existir. Senão também é como em Portugal, não é? Não há gozo disto, ou seja, isto tem que haver aqui um pouco de. E hoje até já há mais. Hoje já há a Casa CIE, já há uma série uhum, de novas entidades políticas que vieram também destabilizar e se calhar uhum, criar aqui um burburinho para as pessoas começarem a pensar, afinal já não é só a UNITA, já não é só o MPLA, isto está a uhum, começar a se criar aqui, as pessoas estão a começar a pensar, estão a começar a tomar ilações e se calhar a tentar mudar alguma coisa, e é o que se uhum, nota efetivamente no país. Eu nunca vi conflito nenhum, efetivamente, entre a UNITA e o MPLA, e, assim, visualmente, nunca senti. E eu até me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos um motorista que era da UNITA, e ele é um motorista, hein? Ou seja, trabalhava uhum. connosco e não tinha problema nenhum. O falar dele, doutora, ah, já viu isto? Isto não é normal, o MPLA vai sempre ganhar, nós nunca vamos conseguir mudar isto. Pronto. A verdade é que o MPLA vai sempre ganhar, ou tenderá a ganhar, Uhum, não é? No futuro, mas eu creio que a mentalidade também está a mudar. uhum. Nós, quando as eleições acontecem, nós vemos algumas coisas a acontecer, passado 2 anos das eleições já pouco se vê a acontecer. É uma realidade efetiva da Uhum. Angola. Muito bem, olha, desculpa lá estar-lhe aqui a provocar uma deriva aqui para o plano Não, 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 do não, 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 contexto não. político, mas pronto, acho que é também pedagogicamente é importante situar-nos um pouco neste contexto político. Angola, atenção, Angola é um país que tem um potencial enorme, Uhum, mas é muito pobre. É uhum, mesmo muito pobre. Ou seja, a parte social aqui é, é muito complicado. Ou seja, quem é rico é muito rico e quem é uhum, pobre é demasiado pobre. A classe média hoje em dia já começa a existir. Quando eu cá uhum. cheguei não existia. Quando eu cá cheguei em 2010 não existia classe média. Não existia mesmo. Para vocês terem noção, eu tirei aqui alguns apontamentos, sabia-os de cor em coisas, mas em euros sou sincera que às vezes nem faço a conta, que é para não ficar preocupada. Para vocês terem uma noção, o salário mínimo nacional em Angola, não sei se alguém sabe, mas se soubesse até gostava de que partilhasse comigo. Ah, Alguém sabe qual é o salário mínimo? 60 mil quase, acho que é 110 euros. não é, antes fosse. 630 mil kwanzas. Não, o salário mínimo nacional para a função, ou seja, não estamos a falar de funções públicas, estamos a falar das empresas normais, ou seja, que está estabelecido em decreto. Se nós trocarmos por euros a taxa de câmbio que está hoje, nos serviços, na parte dos serviços são 68 euros e na parte do comércio são 82 euros. Se nós fizermos uma média, porque eles estão divididos em 4 áreas mais ou menos, estamos a falar de uma média de 65 euros por mês. O que é que as pessoas conseguem comprar com 65 euros por mês?
rigorosamente nada. Pouco, a cesta básica não dá para ser adquirida com este valor, ou seja, nós estamos a falar de cerca de 40 mil kwanzas, a moeda em Angola é o kwanza, 40 mil kwanzas não dá para nada, porque eles fazem as compras em um saco de arroz, um saco de X quilos de arroz, um saco de farinha, um saco de fubo, isto não dá para nada. E aqui, ou seja, a natalidade, não é? Ou seja, as famílias aqui são bastante numerosas, ou seja, porque a parte cultural aqui de quem não tem filhos também é muito complicada, ou seja, aqui o normal é as pessoas terem muitos filhos. Se não tiverem filhos, também são muito criticadas socialmente. Então esses aspectos são muito, muito complicados. Pronto, agora já estou aqui um bocado perdida, mas só fazendo aqui um refresh para vos explicar aqui o meu percurso aqui em Angola e depois vou voltar aqui a aspectos importantes que acho que vocês têm que ter em consideração e que têm que pensar quando enveredam pela área internacional. Eu comecei como estagiária no grupo em Portugal, vim para Angola como técnica de tesouraria, isto em 2010. Em 2012, pronto, tive aqui um aumento, ou seja, de responsabilidade e virei como responsável financeira na altura, que era o cargo que na altura a empresa tinha. E depois, isto foi em janeiro de 2012, em novembro de 2012 foi quando acontece, ou seja, a negociação do grupo em que é vendido ao Fundo Vales, que eu na altura vim para Angola como Monte Adriano, e só em 2012 é que fiquei com o Grupo Monte, ou seja, o Sr. Olímpio e o Sr. Manuel convidaram para me manter no grupo e para ficar como responsável, como diretora financeira do grupo cá em Angola, nas restantes empresas. E eu aceitei o desafio. E pronto, e comecei a minha carreira como diretora financeira em novembro de 2012. E isso foi até 2019. Em 2018 tive a minha primeira nomeação como diretora-geral da empresa Serviço. E depois, em 2019, o grupo, pelo meu percurso, espero eu, pela minha responsabilidade e pelo meu trabalho, desafiou-me a ficar com a área financeira do grupo em Portugal e em Angola. E então, desde maio de 2019, que eu me divido entre os dois mercados, entre Portugal e Angola. Eu passo um mês em Portugal e passo um mês em Angola. E alguns de vocês perguntam, isso é bom? Tem as suas coisas boas e tem as suas coisas más. Nem tudo é perfeito, não é? Ou seja, continuamos a falhar a datas importantes, quer de um lado, quer do outro, ou seja, porque parece que não, mas uma das coisas que a área internacional nos dá é que nos dá uma família cá, dar-nos uns amigos, os amigos tornam-se a nossa família cá. E efetivamente nós precisamos disso, é muito importante nós termos isso. Porque existem momentos em que nós precisamos mesmo que alguém nos dê colo e que nos, e que nos ature, basicamente, porque nem todos os dias são fáceis. E pronto, e desde então estou entre Portugal e Angola, basicamente. No fundo, Este era quando o se meu... satura de Portugal, vem para Eu vou Angola. para Angola. Não é bem E assim, vice-versa. mas... Não é bem assim, antes fosse, mas sim, mas atenção, eu adoro a África. A África está no meu Sim. coração, Angola está no meu coração. Houve uma frase que alguém me disse quando eu cá cheguei, que foi primeiro estranha-se, depois entranha-se. E a minha entranhou-se completamente. Eu vim para Angola com um projeto de 1 ano, passado 6 meses eu já dizia que queria ficar aqui não sei quanto tempo, ou seja, é preciso absorver e tirar o melhor partido. E acho que Angola tem muitas coisas boas. Claro que também tem os seus problemas sociais e outros, mas tem mesmo muitas coisas boas. Eu aprendi mesmo muito aqui e também aprendi, lá está, com o meu mentor, que na altura era o Francisco, que realmente ele já vinha de Cabo Verde, ou seja, já tinha experiência na área internacional, o que também é muito bom. Agora não sei se posso interagir com as pessoas, porque acho que era importante, se calhar. Eu acho que sim. Senão. Eu tenho aqui uma questão, porque acho que é importante e acho que
que era bom vocês perceberem e se calhar até vocês verificar se vocês têm noção dessas situações. Gostava de saber quais são os aspectos importantes que vocês acham que têm que ter quando estão num processo de contratação para a área internacional. Se vocês me sabem dizer. Oh, diabo, eu ia fazer essa pergunta. E pronto. Já que a pergunta está feita, acompanho-a. Acho que é muito importante, acho que vocês têm que saber e gostava de ter a vossa perspectiva para perceber se vocês realmente começam a pensar nisso ou não. Eu espero Ok? realmente que a resposta chegue. Eu Alfredo, acho, eu acho que é a adaptação rápida, hum, hum, fácil aprendizagem, hum, e acho que é mais um pouco no setor emocional também. Temos que ter mais controle emocional. E se eu falar em questões das condições contratuais, o que é que tu me dizias? Epá, é totalmente diferente, porque há condições contratuais que aqui tem em Portugal e Angola não tem. Por isso é que eu digo, Uhum. pensem na área internacional, o que é que vocês acham que deveriam ter? Aí temos que ter mais controle, temos que saber isso, por isso eu disse, controle emocional. Nós temos que saber onde é que estamos a nos colocar. E se for em Angola, epá, eu acho que é um pouco complicado, porque Angola paga em euros e depois também paga em kwanzas. Depende, isso é, ou seja, quando eu falo daquilo que vocês devem ter em consideração, eu estou a falar aqui, por exemplo, lá está, das condições salariais, daquilo que vocês vão ter direito e que não vão ter direito, e o que é que vocês acham que têm que ter em consideração, ou seja, que têm que definir, que têm que ter no vosso pacote salarial? Salarial ou pacote das condições para serem contratados para a área internacional? Eu posso-vos ajudar em algumas coisas, mas vocês têm que. Eu não sei se vocês têm interesse em verdade para a área internacional, mas posso-vos dizer que é um projeto muito aliciante e acho que toda a gente devia de passar em algum momento da sua vida pela área internacional, seja Angola, seja Portugal, França, Paris, Inglaterra, Dubai, não sei, Estados Unidos, Brasil, qualquer um. Ou seja, eu tenho amigos em todo lado. Que lá está, que com a minha idade, a maior parte dos meus amigos enverdaram todos por uma experiência na área internacional. Muitos deles já regressaram a Portugal, atenção, mas efetivamente tiveram 2, 3 anos na área internacional, pelo menos para perceberem, e realmente isso dá-nos aqui uma bagagem muito grande. então, Olga, já agora vou aqui nomear uma ou duas pessoas para que não seja somente o Alfredo aqui a intervir. Aliás, agradeço desde já ao Alfredo esta motivação pessoal para o fazer. Por exemplo, chamaria aqui ao nosso debate, por exemplo, a Joana Araújo. Joana. Muito sinceramente é algo que eu nunca cheguei a pensar. Eu estou bastante interessada numa vertente mais internacional, mas sinceramente nunca pensei numa resposta a essa pergunta. Ainda quer ficar uns tempinhos no conforto do lar da sua mãe. Exato, para conhecer o mercado de trabalho, visitar. Então, Pois. Enfim, então, e relativamente, deixa-me lá ver, tentar equilibrar aqui, agora estamos na era da igualdade de género. Rodrigo Nunes, o que é que lhe sugere aqui a pergunta lançada pela Olga? O desafio. Damos aqui uns instantes ao Zoom, que o Zoom tem este inconveniente, tem sempre aqui um pequeno delay. Mas o Rodrigo não está, pelos vistos. Perguntava ao Tiago Duarte. Ó diabo. Tiago, o que é que lhe sugere a ideia de uma carreira internacional? O que é que o faria decidir-se por uma Eu acho que carreira internacional? eu acho que uma das competências que nós devemos ter é efetivamente a capacidade linguística do país de origem, né? Do país de destino. Uhum. Certo?
sim, isso é uma das vantagens. E conhecimento sobre o país, destino, não é? Tanto Bem. socialmente, economicamente, Uhum. por aí, não é? Então, eu vou-vos dizer numa ótica, não sei se posso ou se ainda vamos a mais alguém. O Rodrigo disse aqui que estava a falar. O problema, Rodrigo, é que não tem o microfone ligado. O Rodrigo quer dizer qualquer coisa, só que nós não estamos a ouvi-lo, Rodrigo. Ele está a tentar, o microfone dele é que não está a funcionar. Ah, está bem. Não estamos a ouvi-lo, Rodrigo. Não, porque Pronto. ele aqui, ele aparece como É que ele aparece aparece. como Sim, fechado, o microfone. exatamente. Bem, se o Rodrigo resolver o problema, entretanto, certamente ainda terá a oportunidade de intervir. Jéssica, o que é que lhe ocorre? Esta sugestão de. Então, nós tivemos a cadeira de recursos humanos internacionais e nós falámos muito dos expatriados, foi o que nós falámos mais na cadeira. E eu acho que depende um Estamos na bocadinho. presença de uma expatriada, atenção. Exato, eu acho que depende um bocadinho. A Olga foi quando era mais nova, ainda morava com os pais e assim. Mas pronto, há pessoas que já têm famílias e eu acho que é isso que temos de ter em consideração quando vamos pensar na parte contratual. Quais é que são os benefícios que vai haver para a família, se é preciso levar a família com os expatriados, se não, como é que vão compensar monetariamente ou de outra maneira a família que vai ficar em terra, pronto. E também, se calhar, pegando um bocadinho no que o Alfredo estava a falar, no pacote emocional, saber que tipo de suporte é que se vai ter, onde é que eu vou ficar, toda essa parte de ajuda, de adaptação, acho que também tem de partir um bocadinho da empresa, porque não pode simplesmente largar a pessoa lá, olha, mas tem de arranjar casa, tem de se arranjar sozinho, não, só vai chegar lá e fazer o trabalho. Eu acho que não pode ser assim, tem de haver todo um pacote emocional, toda uma formação antes de ir. Pelo menos foi isso que nós falámos também na cadeira de recursos humanos, não é que eu tenho alguma experiência, mas é o que eu acho. Ok. Não sei se o Rodrigo, né? Não sei se ele já conseguiu resolver. Senão eu posso vos adiantar a minha experiência como expatriado. E posso partilhar convosco e gostava, pronto, quem estivesse interessado, que pronto, também acho que vai estar disponível, mas que vocês apontassem, porque acho que são aspectos bastante importantes e acho que vocês todos têm que ter isso em consideração. Eu posso dizer, quando vim para Angola, eu era realmente nova. Eu tinha 23 anos quando vim para Angola. É verdade. Eu era uma novata mesmo, novinha, pouco da vida sabia, entre aspas. Não tive tempo para gozar determinadas coisas em Portugal, mas pronto, vim logo para o mercado de trabalho e logo para aqui, mas agarrei o projeto e concretizei realmente muitas coisas. Mas o que fui aprendendo ao longo dos anos foi que realmente há coisas que nós temos que ter em consideração quando estamos a negociar a nossa contratação para a área internacional. E que acho que vocês todos devem ter isso em mente quando é o salário, como é óbvio, ou seja, isso é uma coisa que são vocês que vão negociar, é a vossa experiência profissional que vai definir o montante que a empresa vos vai oferecer e onde vocês podem negociar mais, não é? Normalmente é mais, nunca é para menos, mas onde vocês podem negociar. Paralelamente a isso, isso é um dos itens, e posso-vos dizer que se calhar é aquilo que é mais fácil de resolver. Todos os outros são coisas que vocês realmente têm que assegurar. E, por exemplo, no mercado de Angola, e aí faço menção porque é a experiência que eu tenho, o mercado, atenção, Moçambique também não é muito diferente do que aqui. Eu tenho amigos em Moçambique e já tive o privilégio de ir a Moçambique ter com eles, e também não é muito diferente. Ou seja, chama-se Pocket Money, que é o vosso meio de subsistência mensal. Ou seja, é um valor que a empresa dá às pessoas fora o salário, pago normalmente em moeda local, para que as pessoas possam adquirir, ou seja, o que quiserem. Neste caso, normalmente normalmente é para dar apoio à alimentação, ok? E que vocês devem ter isso
em consideração e devem ter isso muito assente, porque se vocês tiverem que tirar do vosso salário o valor todo para a alimentação, vocês vão ver que o que vocês vão ganhar realmente não é suficiente, ou se calhar não é aquilo que vocês estavam a contar. Depois, viatura atribuída. Olga Silva, quando veio para Angola, não veio com viatura atribuída. Maior erro que eu cometi. Passado um ano, renegociei as minhas condições e tive viatura atribuída. O facto de nós estarmos presos, ou seja, não termos como nos deslocarmos, é um fator que nos começa a inibir, ok? E faz-nos falta, ou seja, nós temos que ir nós às compras, nós temos que ir, hoje em dia já dá para ir tomar um café, quando eu cá cheguei não dava, mas hoje em dia já dá, ou seja, para ir tomar um café, para ir ao ginásio, que hoje em dia também já há muitas ofertas, para ir à praia, ok? Nós temos que ter essa possibilidade. E então o que eu digo a vocês é, negociem. Viatura é muito importante. Se calhar nos primeiros meses vocês vão sentir que não é assim tão importante, mas depois vocês vão perceber que é imprescindível. Um seguro de saúde, extremamente importante. O sistema de saúde em Angola não existe, ou melhor, é precário, vamos dizer desta forma. É muito precário. Existem muitas clínicas, efetivamente, já muito desenvolvidas e com todos os serviços, mas são caríssimas. Caríssimas. Se tiverem que recorrer a elas, nós tivemos colegas que foram internados por dengue e tiveram lá uma semana internados e só pelo internamento pagámos $10.000. Para vocês perceberem aqui ou seja, Grosso modo, $10.000, enfim, é 10.000 euros ou mais qualquer coisa, agora não mais sei. qualquer coisa, sim. Pois. Sim, não há muita diferença. É para vocês perceberem. Um seguro de assistência em viagem, ou seja, vocês têm que ter um seguro de assistência em viagem quando estão deslocados. Caso aconteça alguma coisa, a assistência em viagem, ou seja, o que faz é colocar-vos no vosso país de origem. Equipamentos afetos à função, e aí normalmente as empresas todas dão, ou seja, o computador, o telemóvel, o plafond da internet, ok? Depois, a casa. Se a casa é partilhada, se é uma casa sozinha, isso depois tem vários fatores. Eu nunca vivi numa casa sozinha, sempre vivi numa casa partilhada, mas isso a mim nunca me incomodou, sou sincera. Ou seja, efetivamente já tive algumas desavenças, não é? Como é óbvio, não é? Isso é normal, não é? Nem todos somos iguais, mas acabamos sempre por nos entender e até gosto porque uma pessoa às vezes, pronto, acaba por ter com quem falar, com quem se distrair, e as pessoas também eram porreiras, ou seja, mesmo chamando amigos e jantando com outros amigos lá em casa, não havia problema nenhum. Pronto, isso depois é uma questão de negociar, porque muitas das empresas não dão muita abertura para esta negociação, ok? Por exemplo, um aspecto importante, as meninas, as senhoras, as mulheres, como não sei as idades, mas um aspecto importante, normalmente eu conheço muita gente que põe uma restrição, eu quero, pode ser casa partilhada, mas o meu quarto tem que ser suíte. Uhum. Isto pode não parecer nada para vocês, mas às vezes é muito importante para as pessoas. Hoje em dia as pessoas chegam ao cúmulo de negociar isso, ok? Isto porquê? Para eu ter uma casa de banho privada só para mim e para não ter que partilhar com mais ninguém. Assim eu vou-me sentir melhor, por exemplo. A parte se a casa vai ter empregada da empresa ou não, se a empresa fornece produtos de limpeza ou não. Eu sei que isto parece tudo na vossa cabeça, tipo, isto pode não fazer muito sentido, mas depois no fim vocês vão perceber que isto tudo faz sentido. E depois a negociação das viagens, ou seja, quantas viagens ao ano é que eu tenho direito e quais são os meus períodos de férias. Se são 3 viagens de 15 dias de férias cada um, se o terceiro período é a empresa que marca, porque no Natal normalmente são as empresas que marcam o período, ou seja, não deixam abertura para as pessoas marcarem. E pronto, na minha opinião, estes são os aspectos mais essenciais no ato da contratação e da negociação que uma pessoa deve ter. Vocês compreenderam? Têm alguma dúvida? Acham descabido? Eu, por acaso, tenho uma dúvida.
porque eu conheço uma pessoa que também já trabalhou em Angola há alguns anos e ela sempre me disse que sempre que ia para a empresa e voltava, ela ia sempre de carro com segurança, pronto. E eu queria perguntar se este carro era também para ir para a empresa e se não tinha carro, como é que ia? Se ia a pé ou se ia de transportes, como é que fazia? Por exemplo, eu posso dizer, eu posso partilhar a minha experiência. Eu quando cheguei a Angola não tinha carro, mas eu vivia com alguém da empresa que tinha carro. Ou seja, me deslocava para a empresa, ir e vir com ela, sempre. O que acontece hoje em dia é que algumas empresas têm a modalidade de, imagina, tem uma central com viaturas da empresa e com motoristas que basicamente vão buscar as pessoas a casa e vão levá-las. Também existe essa modalidade hoje em Angola, mas da minha experiência, permitam-me, tenham um carro para vocês. É o que eu vos aconselho, porque efetivamente a independência é uma coisa muito boa. O estar à espera de um motorista para ele é porque, por exemplo, quando tem este serviço de motorista, vocês podem chamá-los a toda a hora, não tem restrição de horários, ok? Vocês, por exemplo, se quiserem ir sair à noite, podem dizer ao motorista anda-me buscar e ele vai-vos levar, ok? Mas, sinceramente, a minha opinião pessoal, da experiência que eu tenho, eu prefiro ter viatura e eu prefiro ser independente e circular e não estar dependente de terceiros. Ok? Até para a pessoa conviver com os amigos ao fim de semana, ir para a praia. E não se sentir inibida, não é? Sim. Vou chamar o motorista da empresa para me levar, ele vai saber que eu vou para a noite, ele Por vai saber exemplo. que eu não venho completamente no meu estado normal, venho num estado mais feliz, por exemplo. Por Desculpem, exemplo, mas isto acontece. claro. Hoje em dia, Aliás, atenção, quando eu cheguei a Angola não havia táxis, hoje já há táxis e é assim, as pessoas podem dizer, não é seguro. Nunca me aconteceu nada nos táxis e tenho vindo a circular algumas vezes. Como é óbvio, e eu sou sincero, eu tenho uma modalidade diferente, eu prefiro contratar o nosso motorista da empresa, pessoalmente eu contrato, Olga, não a empresa, e ele vai comigo e faz o trabalho e eu prefiro lhe pagar a ele, sou sincera, não pago a um taxista, prefiro lhe dar o dinheiro a ele porque acho que realmente aqui o nível de vida é muito precário e então as pessoas tiverem este tipo de ajudas facilita bastante. Mas hoje efetivamente já existe meios, ou seja, hoje em dia eu já conheço pessoas que vêm a Angola fazer negócios só e circulam sempre de táxi e não têm qualquer tipo de problema. Ok? Nada, não há. Já, imaginem, em Angola há Uber, não há Uber aplicação, mas há o Afrotaxi, o Itch, como é que é? Agora não me recordo dos nomes, são tantos. Pronto, há uma série de aplicações de taxistas, uma série. E já há aplicações tipo Uber Eats e Globo, há coisas muito parecidas. Há o Mambo, não é uma Globo, mas é uma coisa parecida com a Globo, também com um nome muito parecido. Há uma série de aplicações agora que a gente pode chamar e traz tudo a casa. Em Angola isso já tudo funciona. Já, quando eu cá cheguei nada disso funcionava, para vocês perceberem, zero, eu não tinha nada disso. Hoje em dia já há isso tudo. Mas pronto, da experiência que eu tenho, estes são os aspectos que eu acho que realmente vocês devem ter em conta quando estão no ato de negociação para vir para a área internacional. Seja para que país for, na minha opinião. Como é óbvio, há países que o nome expatriado não funciona, porque se nós formos para a Europa, quase que não se usa o termo expatriado, daquilo que eu ouvo, diz que é imigrante, não é? Porquê? Porque não vai com condições de expatriado, efetivamente, ou seja, são eles que têm que arranjar casa, são eles que têm que pagar, e isto em Angola não é nada disso. Em Angola é as empresas que normalmente arcam com essas despesas todas. Respondendo à questão da Jéssica, da questão das famílias, que acho que também é importante, e eu tenho muitos amigos nessa situação. Eu tenho muitos amigos que trouxeram as famílias e outros que continuam com as famílias em Portugal. Os que trouxeram a família, pronto, são pessoas que realmente já têm cargos bastante interessantes nas empresas, para depois conseguir pagar aqui as escolas, porque as escolas, vou-vos dizer que são bastante caras. Como é óbvio, também há escolas em Portugal a custar o mesmo que aqui, hoje em dia. Ou seja, já há colégios em Portugal que se paga 500, 600 euros por mês, pronto, que é mais ou menos aquilo que se paga em Angola. O que acontece é que em Angola tu tens que pensar que
eu para levar o meu filho ao colégio, ou à escola, ou ao instituto, ou o que for, eu tenho que ter um motorista e esse motorista tem que ter carro. Ou seja, é tudo a somar. Eu tenho que ter uma babá, porque os horários deles são das 8 às 3 da tarde, e depois das 3 às 6 com quem é que fica, ou das 3 às 7 com quem é que fica, então eu vou ter que contratar mais uma babá. Isto é tudo coisas que têm que somar, ok? E tudo coisas que as pessoas no início se calhar não pensam, mas têm que começar a fazer contas. Isso é tudo despesas, tudo, tudo, tudo. Trazer para cá a família, claro que se os dois trabalharem, o marido e a mulher, eu acredito que dê para estabilizar, como é óbvio. Agora, se um deles não trabalhar, vai ter na mesma que ter um carro adicional, vai ter na mesma provavelmente que ter uma babá. Há coisas que não vai poder diminuir, ou seja, na despesa. Depois temos as pessoas que realmente vêm para Angola por motivos de desafio profissional e aquelas que vêm por necessidade. Pronto. Basicamente temos muitas pessoas que nós, se formos a ver, se colocarmos a questão às pessoas, se vocês fizerem um inquérito, vão perceber que ou estão cá pelo desafio ou estão cá pelo dinheiro. E às vezes chegam aí na condição de estarem 6 meses, 1 ano e depois vão ficando E pronto, vão ficando. e vão ficando, E pronto, exatamente. e sobre isso, é isso, e vão ficando. E vão ficando. Mas também tenho, atenção, eu conheço pessoas que estiveram cá 8 meses e foram embora e disseram que nunca mais. O que é que pode correr mal? O que é que pode correr mal a ponto de justificar uma reação desse tipo? Eu posso explicar, pelo menos da experiência que eu tenho e das pessoas com quem já lidei, lá está, é o facto de não terem disponível a mesma coisa que têm em Portugal. Não é questão salarial, atenção. É questão de, primeiro, em 24 horas nós trabalhamos 12 horas por dia quando estamos em Angola, é uma realidade. Nós não conseguimos desligar. Principalmente no início, não é? Ou seja, quando cá chegamos, nós queremos é mostrar também trabalho, queremos absorver tudo e estar dentro de tudo, e aí torna-se mais difícil. Como é óbvio, por exemplo, eu hoje já não tenho essa carga horária, ou seja, já não preciso ficar as 12 horas a trabalhar, ou seja, porque também tenho uma rede de amigos, de conhecidos, de vida social aqui, que uma pessoa depois vai conseguindo ter e também para desligar um bocadinho do dia-a-dia do trabalho. Mas efetivamente é a carga horária, é o facto de não poderem andar na rua normalmente, e isso continuamos a não poder, ok? Aí continuamos a não poder. A questão de andarmos com malas grandes, como dizia as mulheres neste caso, eu continuo a achar que nós devemos sempre ter cuidados e que se for possível nós devemos realmente ter algum cuidado e não andar com as shopper bags e andar um bocadinho com coisas um bocadinho mais pequenas. A questão visual, ou seja, a ostentação da parte de anéis, pulseiras, colares, brincos, sim, temos que ter, tudo tem a sua medida, tudo tem o seu peso, tudo tem a sua medida. Temos que ter determinados cuidados, porque se somos vistos, ou seja, se é para ser visto por muita gente, devemos ter determinados cuidados. Se for uma coisa só restrita, não, aí podemos usar à vontade, não tem problema nenhum. E na altura a insegurança, ou seja, isso também faz as pessoas também quererem desistir, efetivamente. Ou seja, há muita gente que efetivamente não está disposta a passar por qualquer tipo de situação. Sendo que em Portugal as coisas também acontecem, mas pronto, efetivamente não estão preparadas para isso. E só o facto de ouvir que alguém passou por alguma situação o medo já surge. Sim, e as às pessoas vezes as não pessoas ficam às vezes confortáveis. escalam as coisas um bocadinho para além daquilo que efetivamente é o seu real valor, digamos, não é? Porque há bocado a Olga estava a falar, digamos, do ambiente de negócios e estava, no fundo, a fazer a comparação com 2010. É plausível dizer-se que entretanto, a vida económica e social em Angola e até mesmo a vida cultural já tenderam a normalizar desde então. Não é? Evoluiu Evoluiu, muito. não é? Evoluiu. Eu tenho um termo que digo: Angola dá 10 passos à frente e 5 atrás.
Mas dá sempre 5 à frente, ok? Nós temos que ver o copo, não é? Nós estamos sempre com aquela questão, Sim. o copo meio cheio, o copo meio vazio. Nós temos que ver o copo meio cheio, porque efetivamente andam sempre 5 para a frente. Mas efetivamente, de vez em quando ela retrocede e voltamos a ter algumas situações. Mas Angola tem evoluído muito mesmo. Ou seja, eu não tinha marginal quando cá cheguei. Eu posso-vos dizer que o que via na marginal eram. Pronto, não vale a pena falar sobre isso, que são Sim, histórias sim, mais sim. tristes. Exato. Mas hoje nós temos uma marginal. Hoje nós temos eventos sociais, eventos culturais em Eu ia Angola. exatamente questionar sobre isso, uma certa sofisticação na sociedade angolana, nomeadamente em Luanda. Sim, hoje em dia nós já temos acesso a tudo isso, ou seja, exposições, concertos, ou seja, já há muito mais do que havia na altura quando eu cá cheguei. Efetivamente, hoje as pessoas não podem dizer, se me perguntarem, é caro, efetivamente é, mas existe, ou seja, não podemos dizer que não existe. É como eu dizer, por exemplo, quando eu cá cheguei em Angola, eu ia ao supermercado e havia muitas coisas que não existiam aqui em Angola. E hoje isso já não acontece, hoje existe tudo, seja mais caro, mas existe. Ou seja, as pessoas têm acesso por um preço mais caro, mas têm, efetivamente. Ou seja, não há falta de nada. E atenção, Angola foi considerada a cidade mais cara do mundo em termos de arrendamento, de alimentação. Ou seja, isso é verdade, continua a ser verdade. Angola é uma cidade muito cara. Hoje em dia, se calhar, com a desvalorização cambial, posso dizer que o preço de um apartamento diminuiu bastante, mas é por causa da desvalorização, não é mais nada. Porque, por exemplo, um dos nossos apartamentos nós arrendávamos em 2012 por $10.000 o mês. E hoje o mesmo apartamento é cerca de 1.200 euros, 1.500. Por isso, para vocês perceberem que as coisas realmente mudaram bastante. Eu, quando cá cheguei, a taxa de câmbio era 98. Hoje, a taxa de câmbio está nos 580. Para nos fazermos entender, portanto, 1 euro, 580 kwanzas, é isso, não é? Exatamente. Um, Quando eu cá cheguei, eram 84 cêntimos. puxa. Tem alguma questão que queiram colocar? Meninos. Estou. Queria perguntar se alguma vez se vê a voltar a Portugal ou se tenciona ficar em Angola durante mais uns bons aninhos. Bem, pronto, nós mulheres temos uma questão. Eu falo por mim, não é? Agora a nível pessoal, como é óbvio, durante os 10 anos que eu tive cá, Angola foi sempre a minha casa. E quando me perguntavam onde é que tu moras, eu moro em Angola. Hoje, se me perguntares, eu digo-te que a minha base é Portugal, efetivamente, que eu venho a Angola regularmente. Eu gostava de não deixar Angola, sou sincera, porque tenho um carinho muito especial e efetivamente o grupo tem aqui empresas, áreas de negócio que estão a evoluir e que estão a crescer e eu gostava de acompanhar o grupo, mas também sei que o facto de eu ser mulher e gostar de ser mãe, e gostaria de ser mãe, também pode vir a trazer aqui algumas situações. Por isso, responder à tua pergunta, não sei, o destino dirá, mas efetivamente eu quero continuar a acompanhar o mercado, por isso eu vir cá, irei vir. Pode não ser com tanta regularidade como venho hoje, não é? Mas sim, mas irei acompanhar sempre o mercado na medida que o grupo me permitir, como é óbvio, não é? Mas sim, mas é uma coisa que eu efetivamente gosto. Eu não sei se vocês ainda não entraram no mercado de trabalho, penso eu, acho que não há ninguém aqui que trabalhe. Trabalhamos part-time, alguns. Part-time, pronto. Eu desde que fui para Portugal, ou seja, iniciei o meu percurso profissional em Angola, praticamente, ou seja, trabalhei 8 meses em Portugal e depois vim parar a Angola. E uma das coisas que eu sinto quando regressei a Portugal é efetivamente que em Portugal as pessoas, quando ingressam, quando entram numa empresa e quando é-lhes atribuído, ou seja, a função de que vai desempenhar, em Portugal as pessoas basicamente, desculpem-me aqui a minha sinceridade, as pessoas só fazem aquilo. Ok? Nós em Angola não é assim. E uma das coisas que eu adorei de vir trabalhar para Angola foi a bagagem profissional que me trouxe. Porque eu adquiri tantas competências
trabalhei em tantas áreas de negócio e trabalho hoje em dia em tantas áreas de negócio, coisas que eu nunca pensei. Eu em Portugal estava no departamento financeiro e basicamente eu lançava documentos, fazia relatórios financeiros e pouco mais. Eu nunca fui a uma frente de obra, eu nunca fui ao estaleiro, eu nunca falei diretamente com a parte produtiva, nada. Em Angola tu tens acesso a isso tudo. Ou seja, tu vives intensamente o trabalho, mas estás por dentro de tudo, ou seja, que tu consegues saber exatamente como está a produção. Por exemplo, na altura quando eu cheguei, tínhamos a nossa central de bituminoso. Tu sabias, ligava-me o responsável e dizia, doutora, eu preciso que você me pague cimento, senão isto não anda, não sei o quê. Ou seja, em Portugal isso não te acontece. Esta é a experiência que eu tenho de Portugal, ok? E eu acho que nós, não é? Não sei, desenrascamos. Aprendemos a lidar com muita burocracia. Angola é muito burocrático, ok? Aprendemos a ter muita paciência também aqui em Angola. Aqui as coisas são bastante demoradas. Lá está, leva-nos a conhecer a cultura, o país, as pessoas, a realidade económica. Acabas por ter, ou seja, tu aqui em Angola tens o acesso, ou seja, tens que ir no departamento, na minha área, por exemplo, eu tenho que ir ao Ministério das Finanças, eu tenho que ir à parte daqui do guichê único, que é onde se criam as empresas, para tirar dúvidas, para resolver problemas, eu tenho que ir aos bancos pessoalmente, eu tenho que ter contactos com os fornecedores e com os clientes pessoalmente, a tua autoconfiança, ou seja, começas, não é, a ter mais autoconfiança, ganhas, a tua coragem também aumenta, porque efetivamente vais lidar com situações no dia-a-dia que tu vais ganhando, ou seja, tu dizes, eu já estou mais forte. A questão do emocional, não é, que o Alfredo falava, é verdade, nós aqui vamos aprendendo a gerir o nosso emocional e vamos crescendo com isso. Tornar-nos independentes, acima de tudo, que é uma coisa que as pessoas às vezes não valorizam, mas é tão importante, mas tão importante. Aprendemos a valorizar pequenas coisas que temos em Portugal e que não damos valor, e que quando vimos para Angola começamos a dar valor a essas coisas, posso-vos dizer. Nem sei o que vos diga, é tanta coisa, mas profissionalmente posso-vos dizer que é uma experiência extraordinária. Nós viramos multitasking, nós fazemos tudo, tudo. Eu sou gestora, não é? Eu tirei a licenciatura em gestão na Faculdade de Economia e eu vim para cá como financeira, mas eu faço contabilidade, controle de gestão, RH, a parte de gestão financeira do grupo. Se for preciso, dou uma perninha, ou seja, vou a workshops, a seminários e a outras coisas, a reuniões que eles marcam sobre a área do ambiente, sobre a área da consultadoria ambiental, sobre a área da recolha. Vou tratar de assuntos da nossa empresa do ramo automóvel, que é a Monte Car Service. Tratei da parte porque aqui depois a Agência Nacional, que aqui a IPEX, que é onde nós criamos as nossas empresas com ligação a Portugal, ou seja, que as nossas empresas mais são portuguesas. Tratamos da documentação toda, ou seja, nós temos um envolvimento que em Portugal isso são entregues aos advogados, ou seja, nós acabamos por adquirir conhecimentos aqui que em Portugal não é fácil nós os conseguirmos adquirir. E eu acho que quando nós chegamos a Portugal, e foi o baque que eu tive, é que havia coisas que depois começavam a irritar, porque achava que as pessoas deviam de fazer mais coisas ou deviam de estar preocupadas com mais situações, e eu tive que desacelerar um bocadinho, não é? Para perceber que as pessoas realmente não estavam, não era assim o trabalho, não é? Não tinham que o fazer. Mas hoje em dia as pessoas já estão com uma mente mais aberta, já partilham, já se faltar alguém, já são capazes de contribuir e de ajudar e de fazer, coisa que, pronto, em Portugal isso é efetivamente uma questão que eu acho que nós ainda estamos aquém. Acho que Angola nisso está mais à frente.
Extraordinário, estava convencido que era ao contrário. Mas não é, mas não é. Por mim, então, pelo menos a minha experiência é que não é. Claro, Não, eu acho daí que, atenção, as sim, pessoas fazem muito bem o que fazem em Portugal, sim, atenção. sim. Mas a abertura para depois fazer, por exemplo, posso dar um exemplo, não é? Nós, o nosso técnico de contabilidade falha aqui em Angola. O nosso técnico não está e eu emito as faturas. Claro. Em Portugal as coisas não são bem assim. Isto não é um bocadinho também, porque em Portugal há um bocadinho a cultura do estatuto, digamos assim. Não é? E pronto, em Angola não há estatuto, há uma versatilidade muito grande de tarefas, de funções, de entreajuda, e nós estamos todos cá, exatamente, o sentimento, a parte da solidão, e aí a parte emocional é muito importante, porque há momentos que nós nos sentimos sozinhos, há momentos em que nós, que é complicado gerir, e que as coisas não acontecem como nós queremos. Eu, para vocês terem noção, eu agora venho um mês a Angola e eu tenho que estruturar a minha viagem a Angola 2 semanas antes de eu vir, porque eu tenho que saber o que é que eu tenho, efetivamente, o que é que eu gostaria de concretizar, porque em Angola eu vou hoje, segunda-feira, tratar de um assunto, e este assunto só vai estar resolvido na quinta-feira da próxima semana. A insistência e a persistência em Angola faz com que nós, efetivamente, ganhamos aqui. E então andamos sempre a insistir, andamos sempre à procura. Eu posso dizer que nós estamos a reconhecer um processo de dívida aqui em Angola de uma das nossas empresas, e um processo que se iniciou em 2010, terminou em 2019, para vocês perceberem a concretização. Foram muitos anos. Bom, alguém isso acaba por levantar uma questão que, pronto, eu há bocado ia para colocar, entretanto, julgo que é o momento para o fazer com maior pertinência. Nos anos 90 e na década seguinte, muitas empresas portuguesas sentiram que Angola tinha sido uma frustração por causa da resolução de questões de litigância, recuperação de dívidas, a própria lógica de funcionamento da máquina administrativa do Estado angolano, quase que tornava as empresas portuguesas refém enfim, de práticas muito pouco transparentes, enfim, a gasosa, a velha expressão, enfim. Isso ainda continua. Ups. Pronto, ok. Então vamos passar de frente. Mas quer dizer, mas apetece-me fazer uma pergunta mais neutra e menos sensível, que é o seguinte: com esse contexto, em que a transparência de facto é um problema e Angola não vem nas melhores posições no que diz respeito ao ambiente de negócios, de acordo com os rankings internacionais, como é que foi possível ao grupo Montes e Montes escalar, digamos, dar escala e uma diversidade, uma amplitude tão grande de negócios, porque não é só Angola, também é o Brasil, é o Dubai, se bem percebi. Quer dizer, Claro. e Portugal, como é que o grupo conseguiu manter-se coeso e articulado com uma complexidade evidente de negócios e, digamos, manter a coerência interna do grupo e a sua matriz familiar, se bem percebo, enfim. Sim, o grupo é mesmo familiar. Bem, Uhum, uma das que eu acho que é uma oportunidade e que o grupo agarrou foi efetivamente a diversidade, agora estava aqui, uhum, das nossas áreas de negócio. Ou seja, isso fez com que o grupo, bem ou mal, uhum, tirasse proveito. Porquê? Quando uma estava mal, a outra estava bem. uhum, E nós tivemos muito isso, e eu falo mais da experiência cá em Angola, porque é a minha realidade, ou seja, 10 anos aqui foi a realidade que eu tive durante 10 anos, foi, por exemplo, quando eu cá cheguei, a construtora estava há um ano sem receber do Estado. uhum. Mas pronto, depois, lá está, Angola, para vocês perceberem, é cíclica, ou seja, ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal, mas sempre foi assim e eu duvido que vá efetivamente mudar. Neste momento está a passar por uma fase de recuperação muito gradual. Tivemos aqui os anos de Covid, foram anos muito maus mesmo. O grupo, pela sua diversidade, ou seja, por exemplo, a área do ramo automóvel, quando eu cá cheguei a Angola, estava muito boa. Foi dos anos que nós vendemos mais viaturas no grupo. Foi nos anos
que maior resultado a empresa deu. Enquanto que a área da construção, lá está, estivemos 1 ano e tal sem receber, depois recebemos alguma coisa. A questão aqui é que a área da construção, como vocês sabem, é a área que, neste caso, cá, é a área que tem mais margem, não é? Ou seja, quando nós recebemos, quer dizer que alavanca aqui o negócio. Depois tivemos a área de recolha de resíduos. A área de recolha de resíduos nós trabalhámos para os governos provinciais e eles na altura estavam a pagar. Não estavam a pagar com a frequência que nós desejaríamos, mas nós tínhamos muito bons contratos. Ou seja, e depois fomos aqui, não é, equilibrando as coisas. Como nós somos um grupo, trabalhamos sempre em grupo, ou seja, não individualizamos em termos de cash, não é? De cash flow, se há necessidades, realocamos, ou seja, fazemos este trading, não é? Não há cá, tu estás mal e agora vais ficar mal, não. Temos, no fundo, Como é transferências internas de fluxos Sim, financeiros para compensar. realocação e prestações, como nós tínhamos também prestações de serviço internas, então íamos realocando os valores. E basicamente, também posso dizer que passamos realmente anos maus. O ano 2015 e 2014 não foram anos propriamente fáceis no grupo. Mas lá está, como nós nos equilibrávamos, e depois com a Servicia no início teve anos muito difíceis, estávamos a começar, não éramos uma empresa que não era conhecida no mercado, ou seja, foi muito difícil entrar. E em Angola as pessoas, quando a situação económica está mal, tudo o que é serviços retraem, ok? Param. Por exemplo, manutenções de viaturas param, venda de viaturas param, ou seja, essas coisas, quando a situação económica do país em si está realmente má, essas questões têm uma quebra. E nessa altura foi exatamente isso que aconteceu. Mas lá está, depois ganhamos 2 ou 3 contratos, por exemplo, na Servicia, que foram fantásticos, passámos 1 ano e meio, 2 bons, ou seja, andamos aqui sempre a equilibrar-nos. E em Portugal é exatamente a mesma coisa. Em Portugal nós também temos áreas de negócios diferentes e, por exemplo, nós constituímos a Montimonte há coisa de 3, 4 anos, ou seja, mas a Montimonte, por exemplo, hoje está muito bem. Muito bem. Depois temos outras empresas que estão mais ou menos. Os hotéis passaram não é, anos muito difíceis, ou seja, se não fossem os apoios, ainda seriam mais complicados. Hoje, em Angola, efetivamente a situação está a começar a melhorar, mas ainda não é perfeita, longe disso, ou seja, ainda há muita coisa por melhorar. O facto de nós, em 2019, termos conseguido este reconhecimento da dívida da Resur, que se arrastava há quase 10 anos, foi muito bom, porque efetivamente foi assinados acordos, houve pagamento do Ministério das Finanças e estamos a falar de valores bastante elevados, que também, lá está, ajudam as empresas a se manterem, ou seja, financeiramente, mesmo havendo dificuldades a nível económicos e havendo dificuldade a nível de trabalho. É exatamente assim que o grupo se estabelece. Ainda não fechamos nenhuma área de negócio, porque realmente achamos que não faz sentido fechar. Algumas delas estão paradas, por exemplo, a empresa de construção em Angola está neste momento parada quase, ou seja, não tem quase trabalho nenhum, porque efetivamente não vemos oportunidades ainda de negócio para trabalhar. As outras estão praticamente todas a trabalhar normalmente e até têm crescido agora nos últimos meses, efetivamente. Porque efetivamente é o que eu digo, isto é de ciclos, não é? Isto teve 2 anos mesmo péssimos, ou seja, os anos do Covid foram terríveis. A Angola atingiu a taxa de câmbio de 800, por isso para vocês perceberem aqui nós tivemos, ou melhor, eu era a pessimista do grupo, eu dizia que íamos atingir os 1000. E o doutor Tiago dizia, não, Olga, não vamos, és muito pessimista. Eu, pronto, doutor, eu espero que não. E realmente não chegou, felizmente. Este ano, não sei, nós temos, em orçamento temos 600, mas efetivamente não sei se isso se vai manter, porque neste momento está nos 580 e tenho um pouco de receio que efetivamente este ano as coisas voltem aqui a piorar, porque nesta altura do ano já deveria ter saído mais obras, já deveria existir mais valores no mercado e está-se a ver aqui uma retração um pouco significativa. Também mudou agora novamente, ou seja, no passado era assim, os bancos comerciais agora para comprar moeda vão comprar diretamente às petrolíferas, coisa que até o ano passado
iam ao Banco Nacional de Angola, mas agora é às petrolíferas novamente. Eu já vivi esse tempo cá e não foi um tempo muito bom. Por isso não sei, ou seja, a parte do BNA estar a regular era muito bom. Nesta fase, não sei se vai ser bom serem as petrolíferas a regular esta componente da venda da moeda aos bancos, porque já se sentiu agora nos últimos meses uma retração a nível do processamento de operações para o exterior. No fundo, há uma relação direta entre a cotação do petróleo exportado por Angola e a respectiva divisa, não é? Porque às vezes não se entende bem a relação, mas Sim. Então, e no Brasil? Só... o Brasil é muito Sim, interessante. Eu fui a primeira vez ao Brasil, eu não conhecia, atenção, o grupo efetivamente já existe desde 2009, mas eu estava no mercado de Angola e na altura sim. não tinha conhecimento da parte do Brasil. Mas agora com a questão de estar com Portugal também, o ano passado foi a primeira vez conhecer a nossa estrutura no Brasil. Fiquei completamente fascinada, posso-vos dizer, acho o mercado deslumbrante a nível de negócio e realmente percebo porque é que o meu colega Francisco foi para o Brasil, ou seja, depois de estar em Cabo Verde, depois de estar em Angola, querer ir para o Brasil, agora percebo, evidentemente. Eu percebo, é verdade, porque efetivamente passa de uma realidade de Angola em que, embora tenha tudo, há umas certas restrições. Vai para o Brasil efetivamente tem tudo, nós temos tudo no Brasil, atenção, temos acesso a tudo. Se me perguntarem, Olga, tens mais medo em Angola ou no Brasil de andar na rua? Tenho mais medo no Brasil, ok? Completamente, ou seja, no Brasil eu só ouvia dizer, guarda o telemóvel, não pode estar aí, anda para dentro, foi as coisas que eu mais ouvi na semana e meia que estive no Brasil. Eram eles a buzinar-me ao ouvido, a dizer, tem cuidado, tem cuidado, tem cuidado. E Mas a havia nível de razões para negócio, ter ou tanto seja, cuidado? sim, nós estamos sediados em São Paulo e não é propriamente fácil. Eles dizem Pois. realmente para termos cuidado e atenção, eu andei de táxi todos os dias, mas efetivamente era só podes chamar que estes são mais seguros e não sei o quê, não sei o que mais, pronto, ali uma série de restrições, mas é um mercado muito interessante e o trabalho é efetivamente espetacular, é mesmo espetacular. Nós começamos com a parte da geotecnia e agora estamos na parte do saneamento básico. E como eu disse, a Fundasol, ou seja, nós vendemos a Fundasol, mas ficamos com a parte do negócio da geotecnia dentro da Ziggurat. Mas o negócio principal da Ziggurat é o saneamento básico. Nós trabalhamos para a Sabesp, que é uma empresa cotada em bolsa, que é da parte das águas, e efetivamente até fomos condecorados agora, a semana passada, por sermos uma empresa, como é que eu ia dizer, cumpridora, como eles dizem lá, respeitadora e etc. Tem mais outras coisas. E eu fui lá está, como em Angola, ou seja, eu tive a oportunidade de ir onde nós estamos a fazer efetivamente as nossas obras. A Suzano, agora está-me a escapar os nomes das obras. A Guarulhos, vocês vão me desculpar, isto é muita informação, às vezes uma pessoa perde-se. E agora falta-me outra. Mas eu fui mesmo às centrais de obra, fui ver qual era a nossa, o que é que fazíamos, porque nós não temos área de saneamento básico nem em Portugal nem em Angola, ou seja, era uma área nova até para mim, e pronto, e fui entender. E fui tentar entender quais eram os negócios, como é que trabalhávamos, como é que eram formadas as nossas equipas, e tive a oportunidade de visitar mesmo a Sabesp, e vi lá realmente eles seguem as normas e seguem as tendências dos Estados Unidos da América e têm um controle sobre a operação que eu fiquei realmente surpreendida, ou seja, eles têm um monitor do tamanho de uma parede em que tem lá o ranking, tem
ou seja, nós basicamente fazemos a nossa máquina de MND, ou seja, nós fazemos uma perfuração onde colocamos um tubo e depois onde colocamos os contadores da água e essas coisas. Este é um controle de quantos contadores por dia é que se coloca, quantos metros de MND foram perfurados, ou seja, uma série de coisas. Eles lançam as obras, ou seja, os pontos onde nós temos que intervir e nós recebemos aquilo diariamente e temos que definir as equipas, ou seja, é um trabalho fantástico mesmo. E neste momento posso-vos dizer que o nosso maior mercado tornou-se o Brasil, porque efetivamente a obra que nós ganhamos na Sabespo é uma obra enorme, cerca de 20 milhões de euros. Ou seja, é realmente um contrato enorme e contratamos imensas pessoas, ou seja, temos uma equipa fantástica, o sistema, e se calhar aqui para a Jéssica, porque acho que ficaria surpreendida pelo sistema de RH e jurídico do Brasil. Não sei se vocês têm noção, mas lá os trabalhadores conseguem quase que conseguem mandar uma empresa, fechar uma empresa com os processos trabalhistas. É uma realidade muito diferente, ou seja, a parte dos recursos humanos e do jurídico no Brasil é completamente assustador. Nós temos 5 pessoas no jurídico e temos 3 pessoas nos recursos humanos, mas depois temos pessoas, lá está, os administrativos de obra também dão informação de RH, mas é uma brutalidade, efetivamente. É uma realidade que eu já tinha ouvido falar, mas que efetivamente tive o prazer, não é, de falar com os colegas do Brasil e fiquei completamente surpreendida por tudo aquilo que eu ouvi e pela magnitude de todos os problemas que podem surgir lá. Eles têm um sistema financeiro diferente do nosso, ou seja, basicamente nós recebemos lá uma informação do fornecedor que já vem com um código para pagar naquela data, se a gente não pagar naquela data tem que renegociar. Aquilo já é um sistema tão integrado que é assustador, é uma realidade que a nível financeiro é preciso ter bagagem. É preciso ter bagagem, mas acho que é um mercado muito interessante, bastante interessante. Eu só tenho medo é que quando as pessoas vão para lá depois realmente não querem voltar. Já estamos a ver a Olga a sair de Angola e para o Brasil. O Francisco está no Brasil e está muito bem entregue ao Francisco. Não, atenção, eu gostei porque efetivamente eu ouvia, ele partilhava comigo várias coisas e uma coisa é partilhar, outra coisa é vivenciar, são coisas diferentes. E efetivamente eu vi uma realidade que ele contava-me e eu achava que aquilo era tudo. Ei, Francisco, isto é demais também, eu não, alguém assim, depois fui lá e percebi-me que realmente era. E eu, ok, isto é assustador. Na área financeira é um desafio, é verdade. Eu dou os meus parabéns à Renata, porque é a pessoa que lá está, para ela aguentar aquele stress todo, porque diariamente aquilo é um stress. Tenho pena de não. Agora está-me a faltar os termos todos. Isto aqui é muita. É pressão, é pressão. Está-me a faltar aqui os termos. O público está a exigir muito deste presente caso, mas pronto. Eu peço desculpa que eu acho que já me alonguei demasiado. Não se alongou nada, mas por acaso eu é que tenho que lhe dizer agora, estou naquela condição de dizer assim, bem, estamos a abusar da boa vontade da Olga, a Olga de facto é um livro aberto, ainda bem que nos permitiu esta interação tão fluida, tão informal também. Porque o propósito é exatamente esse, foi isso que eu expliquei na nossa conversa, a primeira vez que falámos e da forma como introduzi aqui este seminário. Na verdade, aquilo que a Olga disse encaixa praticamente em tudo aquilo que o Carlos, eu não vou comentar quem é o Carlos, mas pronto, o Carlos já tinha comentado comigo, eu também queria fazer aquilo, um cheque, queria confrontar aquilo que é a informação que eu tenho do Carlos com aquilo que a Olga disse. E é caso para dizer assim, pá, isto vai tudo certo, para o bem e para o menos bom, digamos assim. Só um pequeno pormenor que não disse há bocado. Acho que não falei dos aspectos negativos, mas...
Também não vale a pena, mas há aqui um aspecto que eu acho que roça um bocadinho o caricato, mas é o que é, para os jovens que nos estão a ouvir, a também terem um bocadinho a noção das diferenças de hábitos, costumes enraizados nos povos. O Carlos, o problema dele foi ter alguém que lhe passasse a ferro nas camisas sem fazer disparar os botões. Quer dizer, são pequenos detalhes que não nos passa pela cabeça, mas que são bem reveladores de... Pronto, que há coisas que as pessoas não estão à espera que aconteçam, mas o Pocket Money, aí ele falou-me disso. E ainda bem que a Olga falou da importância do Pocket Money. Pronto, e depois o resto são vivências que as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão conhecendo também, evitar passar por certos bairros, certas horas, quer dizer, mas isso também é uma realidade em Portugal, é no Porto, é em Lisboa, em todo o lado. Pronto, São Paulo, é preciso ver qual é a população de São Paulo. São Paulo é capaz de ser 2,5 vezes ou 3 a população de Portugal. Quer dizer, as coisas têm... Só São Paulo são 13 milhões de habitantes. Pelo menos Exatamente. esta era a informação que me disseram. Exato, a cidade, se São 13 considerar. milhões. A Exatamente. cidade, A atenção, não cidade. estou... Aliás, uma aluna minha daqui em Santarém, do mestrado de Gestão de Organizações de Economia Social, que é brasileira, ela diariamente fazia 4 ou 5 horas para ir para o local de trabalho de casa. Portanto, esses movimentos pendulares, portanto, eram, quando não mais. Portanto, em hora de ponta, 4 a 5 horas. Fora da hora de ponta, quero dizer, em hora de ponta chegava a demorar 8 horas, que é uma coisa inenarrável. Bom, meus caros amigos e amigas, tem alguma questão a colocar à Olga? Estão à vontade. Sim, se o grupo Monte abre estágios, porque eu fui ver Excelente pergunta. Na MUS. Alfredo, essa foi na MUS. Abre estágios. Nós estamos sempre abertos a receber pessoas. Olha, eu posso vos dizer que tenho tido muitas dificuldades em contratar pessoas. Eu neste momento tenho uma vaga em aberto para Angola e tenho tido muitos problemas porque ou as realidades, por isso é que é importante as pessoas terem noção das realidades, ou receber pessoas que estão realmente inexperientes, mas estão à espera que Angola seja a galinha dos ovos de ouro. Atenção, minha gente, adequar as realidades e perceber que há coisas que não... E aí nós temos realmente de ter aqui algumas noções daquilo que é pago, da experiência que as pessoas têm, etc. Isso eu acho que vocês têm que realmente procurar saber, informarem. Posso partilhar os meus contactos, os meus e-mails, as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contacto comigo e eu posso vos ajudar nessas coisas, não tem problema nenhum, mas efetivamente é muito importante vocês terem noção das realidades e dos valores que estão a ser praticados hoje em dia em Angola, em Portugal, em todo lado. Mas respondendo à tua pergunta, Alfredo, sim, nós recebemos sempre. Efetivamente temos recebido, posso dizer, muito poucos para estágio. Nós tivemos uma colega nossa que acabou agora recentemente e passou para o quadro da empresa, e temos agora um estagiário. Eu estou a falar isto em Portugal, porque em Angola as pessoas normalmente não vêm estagiar para Angola, já vêm trabalhar, já não há estágio. Só se as pessoas estiverem aqui, não é? Se as pessoas estiverem aqui, por exemplo, olha, no AMO nós temos aqui pessoas que estão aqui a estagiar. Mas a realidade aqui é um pouco diferente. Normalmente as pessoas o que querem é logo começar a trabalhar. Nós somos do Norte, Alfredo. Sim. Significa que se quiser estagiar em Portugal, tem que ir lá para cima. Porque efetivamente nós não temos nada para esses lados, não temos efetivamente, ou seja, nós estamos sediados na Póvoa de Varzim, temos um estaleiro em Ponte Lima, temos uma unidade de negócio na Figueira da Foz e temos outra unidade de negócio na Maia, efetivamente localizados. Depois temos Angola e Brasil, porque a Mocha é uma trading, ou seja, não tem... A Jéssica quer estagiar para o Brasil, está visto?
Jéssica, digo mesmo. Nunca se sabe. Estagiar já não, que o estágio já está, mas trabalhar, quem sabe um dia, né? Olha, tenta sorte, nunca se sabe. Já como alguém disse hoje, primeiro estranha-se, depois Depois entranha-se. entranha. É verdade. Portanto, isto a vida é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe para onde é que os caminhos insondáveis do destino nos levam, mas pronto. Bem, Olga, foi um imenso prazer. Prazer foi todo meu. Oxalá tenhamos a oportunidade de voltar à conversa no plano mais informal e convívio, enfim, talvez quiçá em Angola. E brevemente uns familiares meus vão se deslocar para Luanda. É verdade. Infelizmente eu não posso ir porque coincide precisamente com o pico de atividades letivas. Estamos a chegar ao final do semestre, mas pronto, não vou poder ir, infelizmente. De qualquer maneira, olha, em nome aqui do curso e do Instituto, desejar à empresa montes e montes as maiores felicidades e muito em particular à Olga, pela gentileza e por aquilo que proporcionou uma série de sentimentos, de reflexões muito úteis aqui para o nosso público, inclusive para mim. Desfez-me algumas ideias pré-concebidas, nomeadamente aquela questão da versatilidade, da polivalência, que eu acho que é fantástico e é utilíssima, mas infelizmente acho que em Portugal às vezes as pessoas olham muito para si e esquecem-se do interesse coletivo, não é? Da equipa. Exatamente. Da equipa. Olha, não sei o que mais é que lhe posso dizer, a não ser a continuação de um dia bem passado, e oxalá possamos contar de novo com a sua colaboração, talvez daqui por um ano, quiçá, ou 2. Não sabemos se vai estar nessa altura no UAM, em Luanda, Ou no Ano, ou ou em Portugal, ou no Portugal, Brasil. ou no Brasil. Sim, eu viajo, vou ao Brasil outra vez este ano, por isso, olha, até pode acontecer. Pronto, pico bem aqui esta juventude, porque eles ainda estão muito presos ao casulo, digamos assim. Pronto. Têm que se desapegar. Têm mesmo que ir para a área. Procurem, a sério. Vai ser uma experiência incrível na vossa vida, posso-vos dizer. E enquanto são novos, porque quando Exatamente. depois... Eu acho que isso é que é essencial, é aproveitar esta experiência enquanto efetivamente ainda têm, ou seja, disponibilidade, e porque se o fizerem mais tarde, isso vai definir muita coisa na vossa vida, mesmo. E assim, vocês se fizerem novos, depois abres na mesma porta em Portugal para vocês depois enverdarem pela vossa carreira em Portugal. Pois é isso que vocês têm que medir, efetivamente. Porque as pessoas às vezes não pensam. Se formos muito tarde para Angola, depois o regresso a Portugal é muito difícil. Angola, quando eu digo Angola, é a área internacional em si. É muito difícil. Eu vejo colegas meus que no início tiveram algumas dificuldades. Efetivamente já estão empregados, mas não é o ótimo. Não têm o ótimo, não têm aquilo que queriam. Mas... Bem. Jovens, muito obrigada a vamos nos todos. despedir então da nossa convidada e foi um prazer enorme. Tudo bom. O prazer foi todo meu. Qualquer situação, posso passar os meus contactos, se quiserem. Procurem nas redes sociais, no LinkedIn, estou nas redes, por isso qualquer dúvida que possam ter. A Olga depois podem partilhar através de e-mail. Coisa. Bem, eu tenho o seu e-mail, não é? Portanto, não tenho o seu LinkedIn, parece-me. Mas eu envio. Pronto. Se alguém quiser falar comigo informalmente, estão à vontade. Não se paga imposto para falar. Mais informalmente. Então vá. Olha, beijinhos. Tudo a correr bem. Beijinhos. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Fiquem bem todos. Obrigado, Olga.